Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de meus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser o seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. Esse Evangelho, aparentemente, parece não ter assim um conteúdo para meditar, mas muito pelo contrário, ele acaba sendo muito profundo para as nossas vidas, porque nós observamos aqui que nesse Evangelho, Jesus está preocupado em dar uma orientação, em corrigir. Ele está preocupado com uma interpretação errada das Sagradas Escrituras, uma distorção que na sua época estava acontecendo, que é exatamente dizer que o Messias seria filho de Davi, quando na realidade o Messias seria um descendente de Davi e não seria um filho propriamente, e Davi não estaria acima do Messias. Na verdade, o Messias está acima de Davi e de todos. É o próprio Jesus. E a interpretação errada das Sagradas Escrituras, a interpretação errada da doutrina, distorcer a doutrina conforme nossos gostos, preferências, preconceitos, ideias, ideologias, distorcer a doutrina para satisfazer o meu ego, ou a minha vaidade, ou o meu ponto de vista, isso é lamentável, é triste e é muito sério, porque isso compromete a vivência da fé. Porque à medida em que eu distorço a fé, explico mal a fé, ou vivo uma fé de conveniência conforme os meus interesses, os meus gostos, as minhas vaidades, os meus caprichos, quando eu vivo uma fé de conveniência, eu não estou realmente vivendo a fé. Eu estou procurando só o que me agrada, eu estou procurando só o que me convém, e eu estou vivendo uma fé superficial. Na hora que a fé toca em algum ponto que eu preciso me converter, na hora que a fé toca em algum ponto que eu preciso de mudança, na hora que a fé toca em algum ponto que eu preciso abrir mão, que eu preciso me esvaziar, que eu preciso renunciar a mim mesmo, que eu preciso voltar atrás ou repensar e mudar a minha atitude, na hora que a fé toca nesses pontos, e o conteúdo da fé e a palavra de Deus tocam nesses pontos, eu não quero. Eu logo me justifico, eu ponho defeito na pregação, eu ponho defeito no padre, eu ponho defeito na freira, eu ponho defeito no coordenador, eu ponho defeito no movimento, eu ponho defeito na igreja, eu questiono o Papa, eu questiono os bispos, quer dizer, tudo para me justificar, para que eu não precise, à luz daquela doutrina, à luz daquele ensinamento, repensar a minha vida, mudar o meu proceder, ou pelo menos me esforçar para isso, porque muitas vezes nós tomamos consciência da verdade, a verdade mexe conosco, nos incomoda, e a partir dali é travada uma luta para a nossa conversão, sempre com o auxílio de Deus. Sem o auxílio de Deus nós não conseguimos melhorar e nem mudar. Mas o sério aqui é que havia uma distorção, uma manipulação,
uma interpretação errada da fé. E toda vez que alguém procura distorcer, manipular, interpretar a fé errado para poder atender os seus próprios interesses ou a sua conveniência, ou para se auto-justificar, aí você compromete a vivência da fé. E o pior é ensinar essa distorção para os outros, porque além de comprometer a sua vivência, você está comprometendo a vivência do outro. E comprometendo a vivência da fé, faz com que nós, ao compreender mal a fé e viver mal a fé, estejamos colocando a nossa salvação em risco. E o pior, a pessoa nunca vai crescer, a pessoa nunca vai melhorar, a pessoa nunca vai se converter, porque está sempre seguindo a partir de um referencial distorcido, errado, de uma orientação errada. Por isso, é um pecado grave distorcer a fé e ensinar a fé distorcida. E muitas vezes fazer vista grossa ou ouvido de mercador, como diz o ditado popular, daquele que não ouve, que não dá importância, que deixa passar o ensinamento de Deus. Por quê? Porque eu não quero seguir, porque eu não concordo, porque eu me coloco no centro como um pequeno Deus e quero ser o referencial de certo e de errado. E quero, a partir daí, questionar a Deus e o mundo e entender mais do que a igreja, entender mais do que os teólogos, entender mais do que a sagrada tradição, que o sagrado magistério, que a sagrada escritura. Tomemos cuidado para não distorcer a fé. E as distorções, elas são múltiplas. A partir de pequenas ideias, mas também a partir de ideias em que a pessoa não aceita mesmo determinado ponto da doutrina e se rebela, e muitas vezes vai de um extremo ao outro. Às vezes a distorção da doutrina leva a pessoa a ser uma pessoa desleixada, leva a pessoa a não considerar o conteúdo da fé, o conteúdo da doutrina, o conteúdo da liturgia. Então a pessoa vive um verdadeiro desleixo, uma verdadeira relativização do conteúdo. Por isso não vive aquele conteúdo pregado, ensinado. Agora tem também o outro extremo, que é o fanatismo, que geralmente é acompanhado de um pensamento legalista, um pensamento moralista, um pensamento de um moralismo muito radical. E aí, da mesma maneira, acaba vivendo a fé distorcida. E ao invés de amar, odeia. Ao invés de ter misericórdia, julga, condena. Então, toda distorção da fé é uma ilusão, é um auto-engano e é um comprometer a vivência da fé, comprometer a conversão, comprometer o nosso processo de santificação, comprometer a nossa salvação. Por isso o Senhor, nesse Evangelho, Ele corrige, Ele orienta, Ele ensina, Ele argumenta, Ele mostra qual é a verdade. Ele mostra que ali os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os escribas, os anciãos, todo aquele grupo de pessoas estava errado. Ele procura mostrar para as pessoas que elas estão vivendo a fé errada porque estão distorcendo, estão interpretando mal a fé. Tomemos cuidado para não vivermos mal a nossa fé por causa de distorções. É preciso prestar atenção se eu não estou buscando só as minhas conveniências e mentindo para mim mesmo, ou se eu não estou sendo conduzido por maus pastores,
por pastores que, querendo serem bons e agradar a todo mundo, querendo dizer uma coisa que agrada, acabam distorcendo a fé e não te dizendo o que te desagrada, porque a verdade ela incomoda, mas a verdade incomoda porque ela evidencia o nosso erro e a nossa necessidade de conversão. E ela incomoda porque ela nos liberta da escravidão da ignorância, da escravidão das conveniências, da escravidão de se colocar a si próprio no centro, no lugar de Deus. Por isso, não distorçamos a verdade e tomemos cuidado com quem distorce. Aprendamos a acolher a verdade, assim como ela é, e não como eu quero ou como me convém. Por isso, esse evangelho é muito importante, porque Jesus está nos ensinando, está nos corrigindo, está nos instruindo. Tomemos cuidado com o pecado do orgulho, para que nós não nos fechemos nas nossas opiniões, gostos, vontades, caprichos. Tomemos cuidado, porque num coração orgulhoso, que pensa que sabe tudo, que é dono da verdade, que entende tudo, Deus não entra e por isso Deus não age. Não porque Ele não queira entrar, é porque esse coração orgulhoso não deixa Deus entrar, porque está seguindo a si mesmo e as suas ideias e não a verdade de Deus. Que Deus nos ajude e que nos dê as luzes do seu Espírito para que nós vivamos a verdade sem distorção, sem conveniência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.